CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos, nossos ouvintes que aqui se encontram em nossa casa e a todos que estão nas redes sociais. É um bom dia, um bom domingo a todos. Vamos continuar aqui o estudo do livro de Caibar Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus, mas como sempre, primeiro vamos ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, fazer nossa prece para que nos sintonizemos com a espiritualidade maior, para que alcancemos o equilíbrio, né, para tentar compreender melhor, não é? E ficarmos todos juntos aos irmãos queridos que aqui se encontram desde cedo preparando essa ambiência. O capítulo é o 23, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Vou ler o item de número 10. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. O servidor que conheceu a vontade de seu amo e que, apesar disso, não se preparou e não procedeu de acordo com a vontade dele, será rudemente castigado. Mas aquele que, não sabendo da sua vontade, fez coisas dignas de castigo, será menos castigado. Muito se pedirá àquele a quem muito foi dado, e maiores contas serão pedidas àquele a quem muito foi confiado. O item 11. Vim a este mundo, disse Jesus. O item 10 está em Lucas, no capítulo 12, item 47 e 48. Vou ler agora o 11. Vim a este mundo, disse Jesus, para exercer um juízo, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram e disseram: porventura também somos cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas, pelo contrário, vós dizeis: nós vemos. É por isso que vosso pecado permanece. João, capítulo 9, itens 39 a 41. Essas máximas acham sua explicação principalmente no ensino dos Espíritos. Quem conhece os preceitos do Cristo seguramente é culpado se não os praticar. Mas, além de o Evangelho que os contém não ser suficientemente difundido, a não ser entre as seitas cristãs, mesmo nessas seitas, quantas pessoas não o leem? E dentre as que o leem, quantas não a compreendem? Daí resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. Amado Senhor, nosso Pai, amado Mestre Jesus, queridos irmãos, trabalhadores do plano espiritual
aqui junto de nós, nessa casa de amor, pedimos a todos vocês, pelo estudo da manhã de hoje, que possamos ser envolvidos por essas vibrações tão cariciosas e que possamos ter o nosso entendimento alargado e que tudo aqui que nos for ensinado possa ser praticado por nós em várias oportunidades. Nossa intenção, Senhor Jesus, é sermos fiéis a Ti e às leis divinas. Pedimos sabedoria, compreensão, paciência, para conseguirmos nos transformar pouco a pouco, eliminando as imperfeições que trazemos em nós, através do estudo dessa doutrina amorosa. Agradecemos ao Senhor Altivo Panfiro, nosso querido dirigente espiritual, a toda a espiritualidade e ao nosso amado Mestre Jesus. Pedimos licença, Senhor, para darmos início ao estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Então, dando continuidade aqui no livro do Caibar, nós agora já estamos na segunda parte do livro, onde estamos vendo os ensinos de Jesus. Na aula passada, na aula não, né? No estudo, aula. Quem sou eu para dar aula? Eu estou aqui aprendendo com vocês. No domingo passado, a gente viu pobres de espírito e espíritos pobres. E hoje vamos estudar mansidão e irritabilidade, da página 193 deste livro. Quem tiver pode acompanhar. E quem não tiver, comprem, gente. É muito bom. É bom tê-lo e sempre abrir uma página e ir estudando. Não precisa ler tudo de uma vez, porque é muito ensinamento, mas é um livro muito bom que nos auxilia a compreensão do Evangelho. O Caibar tem uma linguagem muito simples, fácil da gente compreender. E gostaria que vocês viessem estudar com a gente também. Então, mansidão e irritabilidade. Então, Mateus, no capítulo 5, no item 5, ele escreveu que Jesus disse o seguinte: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que Caibar nos traz, né, nos ensina a respeito dessa única frase? A delicadeza e a civilidade são filhas diletas da mansidão. Então, a delicadeza, a civilidade é você ter educação, a forma como você lida com os seus irmãos. São filhas diletas. Diletas é prediletas da mansidão. Ele está aqui dizendo, né, que é importantíssimo sermos mansos. Jesus se dizia manso, né? Pela mansidão, o homem conquista amizades na terra e bem-aventurança no céu. Inimiga da irritabilidade que gera a cólera, a mansidão sempre triunfa nas lutas, vence as dificuldades, enfrenta os sacrifícios. Isso é uma grande verdade, né? A irritabilidade que está muito em voga hoje em dia, né? A gente vê as pessoas irritadas
em todos os cantos que a gente vai, é no trânsito, dentro do ônibus, dentro do comércio, dentro do trabalho, nos hospitais. E a pessoa se irrita porque não está conseguindo aquilo que foi buscar, porque já acordou irritada por ter tido sonhos ruins ou porque brigou com a família. Aí está irritada porque está sentindo dor em algum lugar no corpo, irritada por aquilo que alguém disse há uma semana atrás, a pessoa continua presa naquele pensamento, se envenenando. Então a irritabilidade é muito ruim, como ele diz aqui, ela gera cólera, você vai ficando raivoso. E aí a criatura que você encontra que não tem nada a ver com aquela situação, você dá logo uma patada. Em vez de dar um bom dia, um sorriso, oi fulano, não. A pessoa, eu não estou bem hoje, não sei, já passa assim, rosnando. Gente, vamos tomar cuidado com isso. Ninguém escapa de ficar irritado, né? Aparentemente, tem pessoas que são muito mansas, né? Tem uma palavra calma, mas por dentro estão pegando fogo. Então, a gente deve evitar, a gente deve transformar. Quando começou a ficar irritado, pensa numa coisa boa. Lê um trechinho do Evangelho ou de qualquer outra página espírita. Existem vários livros da Fonte Viva de Emmanuel que têm textos curtos e muito, muito proveitosos para o nosso reequilíbrio. Eu faço muito isso, tá, gente? Vocês não pensem que eu sou uma maravilha. Então, a gente deve evitar, porque a irritabilidade nos faz não raciocinar corretamente. Acaba que agimos por impulso e podemos nos arrepender depois de ter tratado alguém mal que não tinha nada a ver com a história. O problema está dentro de nós. Então ele diz, a mansidão sempre triunfa nas lutas. E é verdade, se você se mantém tranquilo, paciente, né? Assim, você respira, você vai estar mais atento ao que está acontecendo e você vai reagir de uma forma tranquila. Não é para você ficar parado, abobalhado, não é para você perder a sua ação. É você usar a ação, a atitude com calma, com equilíbrio. É muito melhor e tudo se resolve. Principalmente quando o irritado é o outro. A pessoa vem toda irritada para cima de você e você fala com calma, pausadamente. A pessoa vai se acalmando, vai percebendo a distonia que está havendo ali. E todo mundo acaba se equilibrando. Os mansos e os humildes de coração possuirão a terra, porque se elevam na hierarquia espiritual e se constituem outros tantos propugnadores invisíveis do progresso. Propugnadores, é um nome antigo, não é uma palavra antiga, significa defensores. Então, eles se tornam defensores invisíveis do progresso de seus irmãos, guiando-lhes os passos nas veredas do amor e da ciência, nobres ideais que nos conduzem a Deus. Olha como é bom nós nos tornarmos mansos e humildes. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou humilde e manso de coração. Uma grande verdade. Quem estuda o Evangelho, todos os apóstolos sempre descrevem Jesus dessa forma, sempre calmo, equilibrado, delicado com todos aqueles que acorriam. Gente, vocês pensam que é fácil sair pregando,
pelas cidades com aquela multidão em volta, querendo tocar em você, te pedindo socorro, me cura. Não pense em você que a vida dele era um mar de rosas. E mesmo assim ele mantinha o equilíbrio, a humildade. Ele jamais se elevou acima de ninguém, nem dos menores. Vamos aprender com Jesus, né? É em Jesus que devemos buscar as lições de mansidão de que tanto carecemos nas lutas da vida. Toda vez que houver algum acontecimento assim que te tire do prumo, vamos lembrar de Jesus. Rapidamente, pensemos da seguinte forma: como Jesus reagiria aqui, nessa situação? Se a gente já tiver tido um piripaque, um piti, a gente vai morrer de vergonha. Mas se a gente pensar nisso rapidamente, a gente vai frear os instintos menos dignos, que ainda carregamos, né? Embora enérgico, quando as circunstâncias o exigiam, o sublime Redentor sabia fazer prevalecer a sua palavra pelo poder da verdade que a embalsamava. E sem ódio, sem fel, combatia os vícios, os embustes que deprimiam as almas. É uma grande verdade. É só a gente ler, né, os evangelhos e vamos ver a atitude de Jesus em relação aos fariseus, aos publicanos. Ele sempre era manso, mas enérgico nas lições. Todos acabavam ficando calados. E olha que eram homens acima de todos ali, todos aqueles hebreus, tinham conhecimento das leis, eram extremamente vaidosos, arrogantes, mas Jesus falava de frases curtas, ensinamentos curtos, mas aquilo entrava tão profundamente na alma daqueles irmãos, que eles ficavam mudos. Ele era enérgico, ele não gritava, né, não batia no peito, nada disso. Sempre usando a mansidão, a calma. Sempre bom, liano, sincero, caritativo, prodigalizava a seus ouvintes os meios de adquirirem o necessário à vida na terra e à felicidade no céu. Aqui ele falou, sempre bom, vários adjetivos, né? Liano. Liano é sincero, franco. Ele sempre ensinava para nós como viver na terra, passar por todas as provas, todas as dificuldades de uma forma mansa, tranquila, resignação. Não vos encolerizeis para que não sejais condenados. E é uma verdade, né? Se você perde a cabeça, começa a quebrar tudo, vai ficar todo mundo assustado, aí você fica aliviado porque teve um piti, um chilique, mas e o que aconteceu durante o seu desequilíbrio? As pessoas se afastam, às vezes tem gente que taca as coisas na parede, quebram e ficam sem o objeto. Não é inteligente? Vamos manter a calma, né? Não vos encolerizeis para que não sejais condenados. A irritabilidade produz a cólera, e a cólera é uma das causas predominantes de enfermidades físicas e males psíquicos. É uma grande verdade, né, gente? Quanta gente
nesses momentos de cólera, de irritabilidades profundos, podem desencadear doenças graves no sistema nervoso, nos vasos sanguíneos, porque o coração é uma bomba suscetível a esses rompantes de cólera. Aí a pessoa tem um chilique, a pressão sobe, você pode ter um AVC, você pode ter um infarto ou qualquer desses acidentes nesses órgãos sensíveis. A cólera engendra a neurastenia, as afecções nervosas, as moléstias do coração. É um fogo abrasador que corrompe o nosso organismo. É o vírus peçonhento que macula nossa alma. Estão vendo o que o Caibar nos explicou? Eu vou explicar para vocês o que significa neurastenia. Neuro é cérebro. Astenia, fraqueza. Então, a cólera engendra, promove a neurastenia. Você fica tão furioso que o sangue nem circula direito, nem alimenta os seus neurônios e pode causar uma série de afecções nervosas. Claro que isso não é assim, de uma hora para outra, mas a pessoa que é habituada a ter chilique, ela vai, uma hora, colher aquilo que ela não queria colher. Problemas graves no seu organismo corporal. Filha do ódio, a cólera é um sentimento mesquinho das almas baixas, dos espíritos inferiores. Olha lá, gente. Sem mansidão não há piedade. Sem piedade não há paciência. Sem paciência não há salvação. Caramba, eu estou perdida, gente. Eu preciso ser paciente. A paciência é importantíssima para tudo nessa vida. Eu me confesso uma pessoa bastante impaciente. Então, como dizem, quando a gente estuda esses livros, a gente sempre olha e fala assim, isso aqui é para fulano. Não é nada. Sou eu que estou lendo. Primeiro para mim. A gente precisa desenvolver a paciência. Muita gente fala, perdi a paciência. Perdeu nada, você não tem. Como é que faz isso? Calmamente, como eu disse, muda o foco. Você consegue. Eu tenho tentado, gente, e olha que funciona, tá? Funciona. Às vezes eu vou dizer uma coisa assim, porque aquilo vem e eu me calo. Engole. Ninguém merece ouvir isso. Tem outras formas de se resolver as questões. Tenha paciência. Os mentores sempre dizem, todos os guias, paciência. Grande verdade. A mansidão, continua Caibar, é uma das formas da caridade que deve ser exercitada por todos os que buscam o Cristo. Vamos exercitar a mansidão. É da cólera que nasce a selvageria que tantas vítimas têm feito. Grande verdade. Quantos chegam a cometer homicídio por desequilíbrios na cólera? A pessoa se desequilibra de tal forma, muitas vezes até porque usou drogas, álcool, que também contribui para que você não reaja com raciocínio,
né? O álcool te arrasta, as drogas também. Então, quantos cometeram atitudes horripilantes, batendo em alguém, nos filhos, na esposa, ou a esposa no marido, que também tem isso, tá, gente? Tem mulheres aí que batem nos filhos, no marido, em rompantes de cólera. E depois, quando para e pensa, morre de vergonha. Às vezes não, né? Quem não tem vergonha é porque está num grau de muito desequilíbrio. É preciso processar isso da forma adequada. A gente precisa olhar para nós e não para o outro. Ah, fulano tinha que ouvir isso, fulano... Não... Gente, ninguém muda ninguém. As mães não vão mudar os filhos, elas podem modelá-los, ensiná-los, muitas coisas boas. Mas se o caráter daquela pessoa, daquele espírito, é um caráter mais difícil, mais bruto, a pessoa não vai conseguir mudar, a não ser que ele esteja com essa intenção. Nós podemos mudar a nós mesmos, nós temos essa possibilidade. De uma hora para outra? Nunca. É lento. Mas quem já está aqui nos acompanhando, quem já está na casa espírita, quem já tem uma religião, seja ela qual for, e prestar atenção nos ensinos de Jesus, a pessoa já tem ferramentas para esse processo alcançar. É forte isso que ele diz, né? A cólera que nasce da selvageria que tantas vítimas têm feito, e é uma grande verdade. Às vezes a pessoa sai no tapa, no meio da rua, por causa de uma briga de trânsito, porque o outro fechou, porque o outro chegou na frente, porque o outro estacionou na frente. Gente, se afasta disso. Isso não leva a nada. Pode acontecer uma tragédia e você perder, às vezes, a saúde, até a sua vida, por uma bobagem, uma estupidez. Afastemo-nos dessas situações. Da mansidão vem a indulgência, a simpatia, a bondade e o cumprimento do amor ao próximo. Jesus não nos pede para amarmos ao próximo como a nós mesmos? Vamos nos amar estudando e trabalhando as nossas condutas, transformando em perfeições. E assim saberemos amar ao próximo, sem julgá-lo. Não vamos julgar a quem quer que seja, gente, porque a gente está vendo só uma pequena faceta da situação daquele irmão. A gente não sabe o que ele passou, o que ele vem passando. Não importa o que ele tenha feito. Claro que existem situações gravíssimas, né? Atitudes de pessoas, mas essas pessoas são doentes. São pessoas em total desequilíbrio. Mas coisas que nós vemos os irmãos praticando, não vamos julgá-los. Vamos antes tentar compreender e ver se somos capazes de ajudar. E se eles querem ajuda, né? Não vamos esquecer disso. Não vamos nos meter na vida do outro sem que o outro nos chame para isso. O homem prudente é sempre manso de coração, persuade seus semelhantes sem se excitar, previne os males sem se apaixonar, extingue as lutas com doçura e grava nas almas progressistas as verdades que soube estudar e compreender. Olha como nós podemos ajudar, né?
persuade, usa de persuasão, né? Ele consegue modificar a situação daquele irmão sem se excitar. Porque tem gente que já vem falando, porque você tem, porque você... Que isso, gente? Eu, hein? Aí a pessoa até sai correndo. Não é assim. É com amor, com carinho, sem se apaixonar, sem ter um rompante, eu vou salvar o fulano. Coitado, não seja ridículo. Ninguém salva ninguém. Quando a gente quer ajudar, a gente tem que ser doce, tranquilo, conversar com a pessoa, às vezes até conversar um assunto que nem tem nada a ver, só para ele tirar a mente daquela irritação, daquele desequilíbrio. Continuando aqui a última frase desse estudo: os mansos e humildes possuirão a terra e serão felizes. O quanto se pode ser no mundo em que se encontram. Qual é o futuro do nosso planeta? Nosso planeta é de provas e expiações, todo mundo sabe. Nós estamos caminhando para a regeneração. Na regeneração, muitas coisas vão melhorar. Por quê? Porque quem reencarnar nesse planeta, quando ele já estiver passado para a fase de regeneração, serão pessoas que querem mudar, querem ser mansos, querem ser doces, compreensivos, querem ser fraternos, querem ser amorosos com seus irmãos. E que sejam com ele também. Eles não querem riquezas nem poder, nada disso mais vai importar. Então será um planeta, o nome diz, de regeneração, de mudança do nosso foco. Quem quiser continuar na forma que tem vivido até hoje e acha isso uma bobagem, não há problema nenhum. Ele pode continuar do seu jeitinho, só que não vai conseguir reencarnar nesse planeta, não por castigo, gente, mas porque não vai conseguir sintonizar a vibração em que o planeta vai entrar, que é de regeneração, mudança, transformação para o melhor, sempre. Então, nós seremos mais felizes, né? Ainda vão ter alguns problemas, né? Porque não são retirados de uma hora para outra. Nós seremos responsáveis pela transformação do planeta, pela regeneração. O planeta não se regenera sozinho, nós fazemos parte, né, da evolução do planeta. E precisamos contribuir. Como é que a gente contribui? Modificando as nossas atitudes, sendo pessoas melhores, vibrando positivamente, vibrando no bem, sem inveja, sem arrogância, sem orgulho. Você quer dizer que no planeta de regeneração não vai ter ninguém orgulhoso mais? Vai, claro que vai. Mas ele já tem consciência, terá consciência daquele orgulho, porque a vibração mudou. As pessoas vão nos olhar de outra forma, a cobrança será diferente. Todos vão querer agir de forma honesta, sincera. E aí você, se continuar insistindo naquelas imperfeições, você vai destoar.
Vamos lembrar aqui, quem tiver assim, um pouquinho mais de um pouco mais de 50 anos, né? Eu já estou bem mais, tá, gente? Mas vocês lembram como era antigamente as propagandas na televisão? Hoje em dia eu nem vejo mais televisão, mas como eram as propagandas do cigarro, que eram belíssimas, mulheres lindas, homens bonitos, paisagens maravilhosas, situações de riqueza, e todo mundo com um cigarrinho na mão. Vocês lembram disso? Cadê essas propagandas? O que aconteceu? A gente vê todo mundo fumando. Antigamente se fumava em qualquer lugar. Restaurantes, hospitais. Eu lembro, quando criança, de ter sido atendida por um médico na rede pública com cigarro na mão. Você lembra disso, Sandra? Isso não é um absurdo hoje? A gente vai tolerar isso? Entrar numa sala do médico para ele te consultar e ele está com cigarro, você vai voltar para trás e falar: doutor, eu não fumo. Você já vai ficar meio assim. Por que isso aconteceu? Porque as pessoas evoluíram e compreenderam que o cigarro faz mal, muito mal. Vocês me desculpem, os fumantes. Eu não tenho nada com a escolha de vocês, mas vocês mesmos sabem que faz mal. As pessoas dizem: eu não consigo ainda parar. Gente, existem várias formas, medicações, essas substâncias que você cola no braço, que liberam uma substância que vão te tornando intolerante ao fumo. Existem psicoterapias para isso. Se você não quer, ótimo, você que sabe. Mas, hoje em dia, aquela pessoa que está fumando, as pessoas já olham assim. Vocês já repararam no shopping, que fica aquele monte de gente lá na porta, porque não pode fumar nem no corredor, tem que ser na rua. Aí fica 2, 3, 4 ali fumando rapidinho, porque ainda sentem necessidade, e todo mundo olha assim meio enviesado. É isso que eu estou tentando dizer. Vamos comparar isso ao mundo regenerado. Uma pessoa que vai agir de uma forma translocada, desequilibrada, tendo uma atitude assim, grosseira, ele vai ser olhado de uma forma diferente. As pessoas vão falar: puxa, por que você está fazendo isso? Ele vai se sentir bem? Não. O que ele pode fazer? Mudar. Então, vamos lembrar dessa comparação que eu acabei de fazer do cigarro, de como era algumas décadas atrás e como está hoje. Então, aqueles que não quiserem se modificar, não tem problema, eles terão todo o tempo do mundo, mas, provavelmente, precisarão ir para regiões planetárias, planetas, planos em que ainda as pessoas querem estar daquele jeito. Deus é bom, gente. E aí você vai se sentir bem, porque as coisas são daquele jeito ainda que você escolheu. É difícil? Carmen, é muito difícil modificar. Sim, mas é a nossa obrigação. É para isso que nós estamos encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando há milhares de, acho que séculos até, para a gente aprender. Vamos aprendendo um pouquinho de cada vez. Quando retornarmos à pátria espiritual,
a espiritualidade da região para onde formos vai falar: poxa, Carmen, você tinha combinado de fazer um monte de coisa, mas você conseguiu uma. Né, Sandra? Esse um aí você já deu uma melhorada. Que bom. Eles não vão ficar apontando o dedo, falando: poxa, você fez tudo errado, nada do que você combinou você fez. Ninguém faz isso não, gente. Nem Deus. Que dirá os espíritos, como nós. Agora, a nossa consciência estará desperta, livres do véu da vida corpórea. E nós vamos ter consciência de todos os nossos erros ainda. E vamos nos arrepender, né? Vamos chorar. Puxa, eu estava na casa espírita e não consegui aprender. Ah, mas também as pessoas que ensinavam nem explicavam direito? Será? Às vezes você dormiu durante a aula, você ficou com o pensamento em outra coisa. Ninguém está acusando ninguém. É assim mesmo, isso é normal do ser humano. Lembre-se do Chico, né? Nosso querido Francisco Cândido Xavier, que quando encontrou pela primeira vez o espírito de Emmanuel, seu mentor, um dos seus mentores, Emmanuel disse qual era a tarefa dele, qual era a missão, que eles iriam ajudar. E Chico disse: o que eu preciso fazer? Disciplina. Disciplina, disciplina. Ele disse 3 coisas. E as 3 era se disciplinar. Gente, Emmanuel falou isso para Chico Xavier. Vocês se dão conta de como nós estamos longe? Imagina o que o nosso mentor nos fala, nos grita na orelha todos os dias. E muitas vezes a gente não ouve. Ah, mas o Chico era médium, ele podia ver o mentor dele, era muito mais fácil. Não é não, gente, não adianta. Mesmo que o nosso mentor de manhã nos acordar: vamos embora, Carmen, vamos trabalhar, hoje você tem isso, tem aquilo, não sei o quê, a gente ia dar um jeito. Não é assim, eles não têm essa obrigação. Chico teve esse espírito elevado como seu mentor porque ele tinha merecimento. O nosso mentor, então, não é elevado? Ele é mais elevado que nós, lógico, para nos ensinar. Mas ele não tem obrigação, né? Os mentores não têm obrigação de estar 24 horas conosco e nem ficar nos dizendo o que temos que fazer. Vamos deixar de ser preguiçosos. Eu estou falando para mim também, tá, gente? Não se iludam. Vamos deixar de ser preguiçosos e vamos pôr as mãos na charrua. Vamos plantar o amor, o bem, a mansidão, a paciência em nós mesmos. Ainda temos tempo. É isso. Seguindo o nosso estudo, tem outro estudo aqui do Caibá, que é bem curtinho, e eu vou continuar. Resignação e indiferença, na página 196. Bem-aventurados, olha o que Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus, capítulo 5, item 6. Bem-aventurados os que se revoltam contra a injustiça, mas são resignados e calmos. O que ele está dizendo aqui?
Bem-aventurados os que se revoltam, mas se revoltar é uma coisa boa? Sim. A gente vai ficar apático e ver uma injustiça e não vamos fazer nada? Isso não é ser manso. Isso não é ser uma pessoa amorosa. Nós podemos sentir revolta porque não vamos compactuar com aquela injustiça, mas são resignados e calmos. O que isso significa? Você se revolta, mas não vai ter chilique, não vai querer atacar o outro, não vai desejar o mal, não vai querer destruir o mundo, né? Porque você não gostou daquela injustiça. Não. Ai dos indiferentes, dos acomodatícios, dos covardes, dos servis, que em proveito próprio aplaudem a injustiça. Vocês têm visto alguma coisa assim nos dias de hoje? A resignação... Não, há muita diferença entre a resignação e a indiferença. Muita. A resignação é a conformidade ativa nos inevitáveis acontecimentos da vida. A indiferença é a submissão passiva às injustiças deprimentes. Você se acomoda, fala, não tem nada a ver comigo. Isso aconteceu lá no outro país, eu não tenho nada com isso. Que pena, coitados, né? Mas o que eu posso fazer? Você pode pelo menos rezar, gente. Orar por aqueles irmãos, são nossos irmãos. A resignação é cheia de amor, de sentimentos nobres, de elevadas paixões. Olha que coisa linda. A indiferença nulifica o amor. Nulifica, anula o amor. Aniquila a nobreza da alma. Destrói as virtudes e deprime a moral. A resignação nas provas é obediência aos decretos de Deus. A indiferença nos sofrimentos é dureza de coração e ausência de submissão à vontade divina. O que isso quer dizer? Se tem um irmão em sofrimento, nós que conhecemos a encarnação, a vida eterna e tudo mais, a gente diz assim, não, ele tem que sofrer. É um decreto de Deus. Ele tem que sofrer. É melhor não fazer nada. Gente, que absurdo. Não é nada disso. O irmão tem que passar pela prova, mas não precisa sofrer. Ele vai passar pela dor, ele vai entender o porquê daquilo, mas a gente vai ficar indiferente. Ah, ele está sofrendo, mas ele merece. Eu, na outra vida, de certo, era... Nossa Senhora, não vou nem comentar. Quem é você para saber? O resignado é santo porque a resignação nasce da paciência. E a paciência é filha dileta da caridade. O indiferente é um anormal. Tem cérebro e não pensa, tem coração e não sente, tem alma e não ama. Olha que coisa dura que Caibar está nos colocando. É uma verdade, né? O resignado não aparenta sofrimento, porque conhece a lei de Deus e a ela se submete com humildade. Toda vez que acontece algo difícil, a gente tem que agradecer a Deus
a oportunidade da gente compreender o porquê estamos passando por aquela dificuldade. E Deus não manda dificuldade para você se jogar, desistir da vida. Não é isso. É para você ficar mais forte, para você ficar mais capaz de compreender e de se transformar. Resignação e humildade. O indiferente também não mostra sentir dor quando ele está lá sofrendo, né? Mas, orgulhoso e alheio aos ditames celestes, repele de si a ideia de sofrimento. A pessoa vive alheia às coisas. Ah, não, está tudo bem, não quero nem saber. A resignação é excelente virtude que precisamos cultivar. A indiferença é manifestação do egoísmo que precisamos extirpar. A pessoa só pensa nela. A resignação é a coragem da virtude. A indiferença é a covardia da paixão vil. A resignação, eleva, dignifica, enaltece e santifica. Esta, a indiferença, desmoraliza, deprava e mata. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que não se submetem às injustiças da terra, nem pactuam com os opressores, os vis turibulários das altas posições. Gente, Caibar falou isso há muito tempo, né? Lá no início do século XX. Como é atual, né? Então, devido ao tempo, nós vamos encerrar nosso estudo em torno desse livro maravilhoso de Caibar Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus, agradecendo ao nosso amado Mestre Jesus, que nos situou nesta encarnação junto à doutrina consoladora que é o Espiritismo, porque é um grande ensinamento. Grandes proveitos, Senhor, tiramos desses ensinamentos que Tu deixaste há 2000 anos atrás, e pouco entendemos. Que possamos, Senhor Jesus, continuar estudando, aprendendo e, acima de tudo, nos transformando, nos tornando seres melhores, capazes de Te servir na seara do bem de forma mais profunda e completa, lúcidos de nossa missão. Obrigada à espiritualidade amiga dessa casa que nos sustenta, por esse amor que vibra em todos os recantos e nos envolve o coração, a mente. Agradecemos, Senhor Jesus. Agradecemos ao Senhor Altivo Panfiro, à espiritualidade amiga, ao nosso querido irmão Caibar, por esse livro maravilhoso que nos proporciona tantos ensinamentos. Pedimos então, Mestre amado, a Ti,
e, acima de tudo, a Deus nosso Pai, licença para darmos por encerrado o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus.